Meu nome é Manuel, essa é a Cris, moramos aqui, né? A gente construiu junto essa casa inteira. E aí a ideia, né, tipo, de tudo era ter espaços amplos, né, tipo, essas duas áreas, esse espaço, mega espaço, para que a gente pudesse sujar, bagunçar e que fossem lugares que pudessem ser mutantes, né, tipo, um dia a gente tira tudo dali, de repente põe um fundo infinito, faz pega uma filmagem, e outro dia a gente põe um sofá e TV e assiste como se nada tivesse acontecido. E aqui esse espaço, assim, começou a ficar mais fixo por conta da prensa, da gravura, né? E aí a nossa formação é de arte, né? No Instituto Federal. Tem muitos artistas que se reúnem aqui, né? Sempre. O que rola? Que ambiente é esse? Quais são as conversas? A primeira conversa é arte, né? Tipo, a gente tem um grupo, não é um grupo, eu não chegaria a chamar de grupo, mas tipo, são amigos que tipo, sempre quando a gente precisa de uma certa ajuda conceitual ou técnica, a gente se junta para resolver isso, né? Esse novo processo que é sobre o tempo, né? Tipo, quais são as maneiras que eu né, particularmente, estou escolhendo para quantificar mesmo o tempo, né? Então, essa é uma gravura de um objeto que já existe, é um objeto que eu recolho da marcenaria que tem no fundo da casa, ou enfim, da sucata, ferro velho, sucata, de onde... Que na verdade as sucatas também foi uma coisa, uma rotina que a gente desenvolveu assim durante a construção da casa. Então a gente ia sempre no Emaús ou em outros, qualquer um que a gente passasse na rua, tipo, tem uma sucata, então a gente parava e comprava lá, sei lá, podia ser um banco, uma cadeira, enfim, qualquer coisa. Eu quero saber como é o processo, como é que faz, mistura água, porque está se vendo que o objeto está um pouco enferrujado, né? Você utiliza o ferrugem do objeto para fazer a figura. É isso? Aqui o objeto é meio a matriz, né? Tipo, é uma matriz que eu não domino, tipo, ela já é pré-definida, pré-determinada, e a minha interferência é só escolher, né? O pigmento seria o ferrugem, que é o óxido de ferro, que é a reação do ferro com o oxigênio. Então, para isso acontecer mais facilmente, a gente pode deixar no tempo, né, como se diz, tipo, deixar o tempo tipo, no sol, chuva, ou para adiantar esse processo, que é o que eu faço, coloco numa solução de água e sal. Ainda tem a possibilidade de aumentar a rapidez desse processo colocando uma bomba de ar, né, tipo aquela de aquário, dentro para oxigenar a água e ela processa mais rapidamente, corrói mais rapidamente o ferro. A pergunta é, dá para viver? Não. Qual é a estratégia? Era outra pergunta, né? A estratégia que eu, né, ainda estou descobrindo, na verdade, é sempre trabalhar com arte. A primeira coisa que a gente percebe quando vai, por exemplo, montar uma exposição ou construir uma obra mais específica que precisa, sei lá, de engenheiro civil ou enfim, qualquer outra área que não é das artes, que tem que não ver eletricidade, não ver
não vê como fazer cimento, não vê escultura, pelo menos na minha eu não vi escultura. Então, acabei usando, né, a oficina de marcenaria para ajudar os amigos artistas. Né? Então, ainda de novo, para usar o Dinho como exemplo, ele participou da Escola de Cultura no semestre passado, do primeiro semestre do ano passado, e aí eu ajudei a ele, tanto conceitualmente como na criação de mobiliário para exposições. Então, venho fazendo molduras e marcenaria para artistas. Tipo, isso quase resolve. Mas a gente sempre tem que inventar outras coisas mais. Eu fico bem feliz, eu fiquei um pouco assustada. Tem um monte de gente na minha casa, não sei quem é, e tal. E aí quando eu cheguei até o copo quebrou, né? Quebrou o copo, eu falei que... Pois né? Eu falei que, eu juro que às vezes quando a gente quebra uma coisa, porque alguma energia ruim vem, mas vai embora logo. Então se veio, já foi embora, e ficaram só as pessoas legais. Gostei muito de vocês aqui também. Obrigada. Eu sou do Crato, no interior, e vim pra cá com 10 anos de idade. Hoje eu tenho 50, então 40 anos que eu moro aqui. Quando eu vim, eu já vim com... Desde que eu conheço gente que eu dizia, eu vou ser pintor, não sabia nem direito o que era, porque eu via alguns quadros, eu me lembro do Museu do Crato, que tinha uns quadros da Senhora da Mora, que já é uma... Eu acredito que ela já até tenha falecido. Que ela tinha uns quadros no museu que eu achava que era a cor mais linda do mundo. E eu sempre dizia, eu vou ser pintor. Quando eu cheguei com 10 anos aqui, eu fui já estudar pintura, mas naquela época, 40 anos atrás, não era como hoje, que tem faculdade de artes plásticas. Então, assim, tinha um curso aqui, outro ali, e eu ia tentando fazer isso, porque eu acho que minha formação foi muito assim, foi a série Água, que são essas mulheres na água e tal. Na verdade, eu estava fazendo eu fui fazer um trabalho específico para participar da Uniforplástica, que eu participei muitas vezes, ganhei alguns prêmios da Unifor, e eu queria fazer um trabalho para a Unifor. Eu tinha feito uns trabalhos que eram umas pinturas de tecidos dobrados, e quando eu vi uma foto uma vez de uma mulher dentro d'água com um vestido todo fazendo um movimento, eu vi que era muito parecido com o que eu estava fazendo e era muito mais rico, porque a água tem umas transparências e umas lentes que dá um efeito. Você fez esse quadro através de uma fotografia? Através de filmes. Eu fiz 5 sessões de filmes. Eu mandei fazer umas coxas de retalho. Fiz umas 5 coxas diferentes. E fiz... Mas você usou um modelo vivo para fazer uma fotografia? Foi um modelo vivo? Essa é uma bailarina chamada Nívia Jorge. Eu fiz várias sessões com ela. Eu fiz sessões filmando por fora da piscina. Eu fiz sessões filmando debaixo d'água. Então, por exemplo, essas gravuras que vocês veem, elas são feitas em tela, a mesma tela que eu uso para pintar, que é essa tela que eu faço isso impresso, isso é plotado numa máquina. Isso é todo feito no computador. Essa série última que eu estou trabalhando é a partir dessas folhas secas de Dorém, né, que se chama. E a partir dela eu comecei a fazer vários trabalhos. Nem sempre são só elas, eu misturo com outras coisas. Mas tem muito dela. Então, por exemplo, essas imagens aqui são todas feitas no computador. Que é usado fotografia, é usado a pintura. Você viu umas pinceladas grandes assim? Por exemplo, eu desenho naquela prancheta ali, que é uma tela de computador, onde você já desenha na própria tela. Então, o gestual, a coisa que você tem, que antigamente você fazia aqui, a imagem aparecia lá, já é muito real. Naquela época, a tinta sumia,
porque com a luz ela não aguentava a luz do sol, ela ia apagando. Hoje em dia essas tintas têm uma resistência que eles chamam de tinta UV, né, que resiste à luz do sol. Mesmo se ficasse no sol, ia resistir de 5 anos sem mudar de cor. Isso nenhuma pintura resistiria. Então hoje em dia a tecnologia é muito avançada nesse sentido. Eu já fiz experiências em tudo que vocês podem imaginar. Em pedaço de madeira, você consegue imprimir em tudo. Essas telas têm uma textura, você vê umas pinceladas, que isso é feito antes da impressão. Então, assim, a tecnologia mudou muito, por isso que possibilitou fazer essas coisas grandes e com resistência e fazer essa técnica que, de uma certa forma, não acho que tudo tenha sido eu que tenha inventado, porque todo mundo saiu fazendo ao mesmo tempo. Né? Mas cada qual trabalha da sua forma. Eu encontrei um monte de experiência para até encontrar a forma que eu trabalho.